Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo ela, a rainha dos treinos, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com você, Bruna, novamente com os nossos ouvintes, trazendo bastante informação boa. Hoje a gente vai trazer muita informação sobre saúde masculina e feminina também. Você, Camila, como profissional da área da saúde, percebe que existe uma evolução dos homens para não só falar sobre saúde, mas também adotar práticas mais saudáveis de vida? Ah, Bruna, com certeza. Eu vejo essa evolução, a gente vê essa participação, os homens querendo se cuidar mais, querendo entender um pouco mais, né? Às vezes fica sempre a responsabilidade em cima da mulher, dando a oportunidade para eles não só entenderem deles também, mas das mulheres. Então, a gente saber o que acontece de uma forma geral. Eu vejo isso. Acho que ainda não está 100% dos temas que a gente inclusive vai trazer aqui. Tem muito homem que não sabe do próprio corpo direito o que acontece, imagine do corpo da mulher, mas eu acho que isso vale para todo mundo. E é justamente para isso que a gente está aqui, né? Para trazer a informação correta e tentar ajudar os ouvintes nas diferentes fases da vida. Uma delas é a andropausa. No jeito popular de falar, a menopausa masculina, entre aspas. E a gente convidou 2 especialistas para tratar desse assunto. O secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Luiz Otávio Torres. Doutor, seja muito bem-vindo. Bruna, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão presente nos nossos consultores. Eu gostaria só de começar uma coisa que é interessante. O termo realmente andropausa, ele não é um termo que, do ponto de vista dos consultores, a gente usa, porque, ao contrário da mulher, com a menopausa, que ela para de produzir estrogênio, o homem não para de produzir a testosterona. Pode haver uma diminuição da produção com a idade, mas não há uma parada como na mulher. Teoricamente, o termo andropausa não é a melhor opção. Aqui, em língua portuguesa, no Brasil, é usado muito hipogonadismo, deficiência de testosterona e DAEM, que são distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino. Em língua brasileira, esses são os termos que a gente vai ver mais. A gente vai falar muito sobre isso. Quem também está com a gente é a doutora Ruth Clapaus, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora, seja bem-vinda também. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês e com o Dr. Luiz Otávio também. E nós endocrinologistas também compactuamos com essa denominação de andropausa. Não é a mais fidedigna, né? Porque é uma redução gradual da testosterona que acontece com a idade, né? Às vezes é precipitada por algumas situações, até mesmo por um estilo de vida que não é adequado, mas não é tão abrupto quanto na mulher, que em torno dos 50, 55 anos, 100% praticamente das mulheres já entraram na menopausa. A andropausa não, na verdade, mesmo com 80 anos de idade, ainda tem uma boa parcela de homens, quase metade, que ainda produzem testosterona normalmente. Então é um processo gradual que vai começando lá, em média, após os 60 anos e vai se acentuando com a idade. Então pode ser que um homem, por exemplo, nunca passe por essa fase? Pode acontecer de um homem mais idoso tenha níveis de testosterona normais e não tem necessidade de fazer uma reposição. Agora, uma mulher com mais de 60 anos, dificilmente ela produzirá hormônios femininos, né? É diferente, é uma questão até biológica, né? Pela embriologia, né? Eu tenho pacientes com 80, 90 anos com um perfil hormonal absolutamente normal. Então, justamente por isso, porque o homem ele não para, pode diminuir com a idade. Isso, só para falar rapidamente, isso começa lá na vida fetal, porque a mulher ela nasce com uma reserva de óvulos determinada. Gastou, acabou a produção estrogênica. Isso acontece em torno dos 50 anos. No homem, essas células que produzem o hormônio, elas continuam se multiplicando. Então, ele continua produzindo testosterona ao longo dos anos, não tem um fim da reserva, vamos dizer assim.
autodeterminado. E o estilo de vida tem muito a ver com isso, né, Luiz? Um estilo de vida mais saudável também ajuda, e um estilo de vida com mais obesidade e tal pode antecipar essa queda da testosterona, não é? São fatores de risco, né? Obesidade, vida sedentária, excesso de álcool, uma série de fatores, e teoricamente o próprio envelhecimento. Mas é fator de risco. Não quer dizer que um homem aos 80 vá ter. Pode ser que tenha. Ainda dentro do conceito, Dr. Luiz, o senhor falou, né, que essa diminuição da testosterona, mas a gente pode falar um pouco mais conceitualmente, né? O que é a andropausa, ou como é mesmo o termo que o senhor falou, que vocês também usam? Hipogonadismo, deficiência da testosterona ou DAEM, os androgênicos do envelhecimento masculino. Perfeito. Então, isso resume que fase da vida do homem, daquele homem que vai passar, né, por isso? Então, não existe um corte. Nós sabemos que a partir dos 50 anos pode começar a haver uma diminuição da produção. Então, assim, você raramente vai ter um problema de testosterona antes dos 40 anos, por exemplo. A não ser que tenha um fator de risco importante. Muitas das vezes o homem tem sintomas e tem uma testosterona baixa, ele perde 30, 40 quilos e volta a produzir uma testosterona normal. Então são fatores de risco do qual a idade é uma delas, é um deles, mas, de novo, não necessariamente vai ter que ter. Agora, há uma diminuição lenta, e assim, o que vai dar sintoma é quando é uma diminuição muito grande. Uma leve diminuição não vai levar a sintomas. Então, diminuiu um pouco? Diminuiu, mas não necessariamente tem que gerar sintoma. Doutor, e quais são os sintomas? Para mim, como urologista, o que chega mais são os sintomas da esfera sexual, que você tem principalmente diminuição de libido, de desejo sexual, pode ter diminuição de qualidade da ereção, alteração de orgasmo, daquela sensação. O cara chega no consultório, doutor, eu quando era mais novo eu tinha um prazer maior, agora eu não estou sentindo tanto o orgasmo. Pode ser uma baixa de testosterona. Em 5% dos homens também, a ejaculação retardada, que é quando o homem demora para atingir o orgasmo, ou mesmo por vezes não consegue, a gente tem sempre que dosar testosterona, porque uma parcela desses homens pode estar com a testosterona baixa. E temos os sintomas que não são da esfera sexual. Em geral, diminuição de força e massa muscular, fadiga, diminuição de resistência, aumento da gordura visceral, e em casos muito graves, diminuição da densidade óssea e osteoporose. Mas aí tem que ter uma baixa muito grande. Alguns homens também relatam que quando ele tem uma testosterona baixa e ele faz a reposição, melhora a função cognitiva, a depressão. Então isso pode estar relacionado também com essa parte em alguns. Cada um pode ter um ou outro. E o que é importante também é que o diagnóstico, né, do hipogonadismo, ou do DAEM, ele é clínico e laboratorial. Nós só estamos autorizados a tratar, a repor, se o paciente tiver sintomas e se ele tiver uma baixa de testosterona no sangue. Se ele tem sintoma, mas a testosterona está normal, eu não vou dar testosterona, porque a causa da diminuição, a diminuição do desejo não é a testosterona. Doutor, e é sempre só testosterona ou vocês avaliam algum outro hormônio? Para o ponto de vista de tratamento, que você pode ter um hormônio, uma baixa de testosterona por falta de produção do testículo, tá, que é o primário, ou secundário, quando é devido a alguma coisa no eixo do hipotálamo. Então, algumas vezes a gente pede o LH também. Quando tem diminuição de desejo, a gente pede também a prolactina, que é um hormônio feminino, que o homem tem também, e a prolactina pode também estar relacionada à diminuição de desejo sexual. O urologista Luiz Otávio Torres e a endocrinologista Ruth Clapaus estão tirando dúvidas hoje aqui no Band News Informa sobre andropausa. A gente falava há pouco sobre os sintomas e, doutora Ruth, do ponto de vista do médico endocrinologista, o que vocês avaliam de possíveis sinais de um paciente passando pela andropausa? Então, são de 3 áreas, basicamente. O mais específico é a diminuição do desejo, né? Porque ereção, problemas sexuais com a idade, a gente sabe que podem acontecer, mas quando o desejo está intacto, eles podem ser de outras causas, pode ser causa vascular e tal. Mas então, a diminuição do desejo com questões físicas, né? Alterações físicas, diminuição de massa muscular, aumento de gordura abdominal e alterações psíquicas como depressão são
as 3 esferas onde se manifestam essas queixas. E como o Dr. Luiz Otávio bem falou, precisa ter uma confirmação laboratorial, inclusive 2 dosagens da testosterona, porque uma só pode não ser fidedigna. Quando o homem passa por alguma doença, ou infecciosa, ou outra causa de doença, a testosterona costuma baixar. Então, precisa ter 2 dosagens de testosterona abaixo da normalidade para confirmar que realmente se trata de um hipogonadismo, né? E aí, quando o homem é muito jovem, ou quando não tem uma causa evidente, a gente procura saber da causa, né? Porque, como foi falado aqui, não é normal antes dos 50 anos, com 40 anos, por exemplo, 45, ter baixa de testosterona. Então, às vezes, pode ser um problema da hipófise, aí vale fazer a dosagem do LH-FSH, pode ser um problema de uma infecção no testículo, até quimioterapia, eventualmente, anterior pode levar a isso. Há causas, né, que podem levar a essa questão. E, como eu falei no início, tem a obesidade. A obesidade, hoje em dia, ela é bem prevalente, né? E além dos problemas gerais de pressão alta, diabetes, colesterol alto, que todo mundo conhece, no homem, quando existe essa obesidade, ela pode reduzir a produção da testosterona. E como o Dr. Luiz Otávio falou, quando ele emagrece, ela pode voltar a funcionar, ser produzida. Então, fazer uma pesquisa da causa e tratar, né? Da causa básica e tratar. A gente vê dessa forma. Andropausa é o assunto de hoje do Band News Informa. Os nossos convidados são o urologista Luiz Otávio Torres e a endocrinologista Ruth Clapaus. Queria perguntar porque existe assim, um preconceito, né, uma dificuldade dos homens buscarem esse tipo de ajuda, e eu acho que isso faz parte de uma época da vida do homem que o estresse, a insônia, aparece tanto, né, essa fase 40 mais, 50 anos, e é difícil porque, assim, a gente sabe que fazer simplesmente o teste ali da testosterona, pelo que vocês falaram, tá bem, mas é bem como o senhor disse, tem que ter essas alterações também, a parte clínica, né, e a parte dos exames. Mas existe, assim, um bloqueio, uma dificuldade, ou está mudando isso tudo dos homens? Aí, o que acontece, na realidade, Camila, é que a parte, como as principais manifestações são a nível sexual, então, hoje, o homem está procurando, porque ele não quer ter essa alteração na parte sexual, principalmente de libido. Então, eles, quando tem isso, a maioria procura, sim, hoje em relação a isso. É diferente de procurar, por exemplo, a próstata. Muitos ainda não procuram. Mas quando mexeu na parte sexual, eles ficam antenados e vão ao consultório. Mas é curioso isso, doutor. Então, é muito mais por uma questão sexual do que de saúde no geral, então? Eles não sabem, né, da saúde. Estou dizendo o que o homem sente. Sim. Ele não sabe de que a testosterona muito baixa pode fazer mal para a saúde também. Mas ele não sabe disso. Ele está vendo o sintoma, ele está vendo que estou sentindo isso, e aí ele vai procurar a gente. E aí, então, o médico, seja o urologista, seja o endocrinologista, vai dar todas as informações e guias para esse homem. Mas ele procura, basicamente, a maioria. A principal é diminuição de libido e cansaço. E aí eles fazem também uma reposição hormonal? Ela é tranquila, ela é controlada? Sem dúvida, a gente tem que ver primeiro qual que se esse homem ainda quer ter filhos. Por quê? Quando a gente repõe a testosterona direto, eu inibo a produção da testosterona e também das células dos espermatozoides. Então, se o homem ainda quer ter filhos, e hoje a gente vê aí homem de 60, 70 anos querendo ter filho. Então, não é questão de só perguntar para o mais novo. Todo homem que eu vou entrar com uma reposição, eu pergunto se ele ainda quer ter filhos ou não. Porque aí, em vez de eu dar a testosterona, eu dou uma outra substância que estimula a produção da testosterona da hipófise, hipotálamo e testículo. Então, eu não dou a testosterona direto. Agora, se o homem não quer ter filhos, então a gente entra com a testosterona. Deixa eu aproveitar para chamar então aqui um depoimento muito importante sobre esse assunto. A gente vai ouvir agora o Eduardo Vasques de Andrade, que mora em Minas Gerais. Entrei com sintomas de DAEM, né,
deficiência andrógena do envelhecimento masculino, quando eu tinha uns 45 anos, através de um ciclo de aumento de peso, com velocidade, muita gordura abdominal, muitas contusões no esporte, muita lesão muscular por falta de tonicidade. Aí, com várias pesquisas, descobrimos que eu estava com baixíssima testosterona. E foi quando a gente começou a fazer um tratamento com reposição por hormonal. Nessa época, o que mais me incomodou realmente foi o emocional. Comecei a ficar muito desanimado, desmotivado, cansado e com muita lesão muscular. Para mim foi um momento certeiro em que o diagnóstico trouxe uma expectativa de ânimo, motivação, energia incalculável. E até hoje, quase 20 anos depois, continuo fazendo a reposição hormonal. Todo homem tem que estar bem ligado nisso, até por motivação do viver. Doutora Ruth, a gente falou um pouco aqui, o doutor Luiz comentava sobre a terapia de reposição hormonal. No caso do Eduardo, ele está fazendo há muitos anos já. É comum durar tanto tempo essa reposição? Sim, uma vez que o homem tem um hipogonadismo do envelhecimento, isso continua, né? Quer dizer, ele precisa continuar fazendo a reposição, né? Quando há uma causa secundária, como eu falei, com obesidade, você tratando a obesidade reverte, mas com envelhecimento ou com uma outra questão que tem afetado os testículos ou a hipófise, fica aquela deficiência persistente, né? Então a pessoa precisa continuar fazendo. Mas é tranquilo, tem que ser monitorizado por um urologista ou por um endocrinologista, fazer dosagens periódicas, né, da próstata, do hemograma, e funciona muito bem, né, mantendo-se os níveis adequados. E na realidade, se ele precisou repor a testosterona, é porque ele não estava produzindo. Então, quando eu dou, é exatamente ao contrário. O que o cérebro e fala, a testosterona está boa, então eu não preciso produzir mais. Então, quando a gente dá testosterona, o homem para de produzir a testosterona própria. Agora, não tem problema porque eu estou repondo. Se ele parar de tomar, vão voltar os sintomas. Isso que o Luiz falou é muito importante, porque às vezes a gente vê, infelizmente, pessoas que não precisam usar testosterona, né, Luiz, usando. Que teriam uma produção, e aí nessa situação elas suprimem a produção delas, interna delas, e aí o testículo deixa de funcionar, com o tempo, com o uso, deixa de funcionar. Então pode haver até um hipogonadismo causado pelo uso externo de testosterona inadequado durante muitos anos. É diferente de uma reposição, é um uso de quem não precisa. Ou testosterona ou anabolizantes mesmo, né? Que a gente vê às vezes. Isso é importante, Ruth, porque a gente vê muito em academia o abuso da testosterona que eles querem para usar, a melhorar, aumentar músculo, aumentar a beleza, aumentar um físico. Eu já tive paciente que chegou no consultório que eu fui examinar o testículo dele, era um grão de feijão, porque ele tinha uma cara de 30, 35 anos, todo bombado, mas não tinha mais testículo. Ou seja, se esse homem parar de tomar testosterona algum dia, ele, além de não poder ter filhos, ele não vai produzir mais testosterona. Então, a indicação a gente está falando, a indicação de testosterona a fins de fisiculturismo, ela não deve ser feita, não deve ser fazer essa reposição, porque só vai levar prejuízo ao paciente. Eu ia perguntar exatamente isso. E o excesso dela traz problemas? Fora esteticamente falando, o tamanho do testículo, que tipos de problema pode trazer para o homem? Geralmente o excesso é buscado nesses fisiculturistas, né? Porque a ponto de reposição a gente procura dar doses fisiológicas, mas o excesso pode fazer essa diminuição da produção de espermatozoides, pode agir no fígado, pode criar alterações até tumorais no fígado, aumento de pressão arterial, alterações da glicose, enfim, alterações da viscosidade do sangue, né? Fica com mais células vermelhas e isso pode aumentar o risco de trombose. Então, realmente pode dar efeitos bem sérios. Uma hipertrofia do miocárdio
Então, a gente não é raro a gente ver esses caras tendo morte súbita precoce, porque ele tem uma sobrecarga muito grande cardíaca pelo excesso de músculo. Então, está relacionado à morte súbita também. O Informers, o programa de hoje está dedicado a discutir a andropausa, que a gente conhece popularmente como menopausa dos homens. A gente está recebendo 2 especialistas, o urologista Luiz Otávio Torres e a endocrinologista Ruth Clapaus. Camila Rich tem uma questão. Acho que vale para os dois, né? A gente tem uma dúvida, acho que todo mundo tem isso e fica preocupado, e sempre fala quando vai entrar com uma reposição hormonal, que vai tomar testosterona, uma mulher, um homem, de que isso pode trazer um câncer um dia na vida da pessoa, né? Isso realmente procede ou tem a ver com a quantidade, que nem quando a pessoa, por exemplo, está halterofilistas ou não? Quando que a gente sabe que a gente está seguro ali, né? Assim, na realidade, o objetivo da reposição hormonal é trazer a testosterona para o nível fisiológico. Ou seja, se o nível está fisiológico, ele não faz mal. É o nível normal dessa testosterona naquele homem. Tá? Em relação à próstata, há muito tempo atrás se achou que dar testosterona poderia causar o câncer de próstata. Hoje está provado que isso não é verdade. Vocês verem, só para entenderem melhor, a incidência de câncer de próstata aumenta com a idade. E a testosterona diminui com a idade. Então a testosterona não tem nada a ver com o aparecimento de um câncer de próstata. E agora isso mudou muito, que antes não podia dar para ninguém. Depois, quem já teve câncer de próstata não pode tomar testosterona. Nós sabemos que isso também não é verdade mais. Claro que depende de cada caso, mas eu tenho vários pacientes que tiveram câncer de próstata tratado com sintomas, testosterona baixa, e que a gente repõe a testosterona sem piorar o tumor. Existem trabalhos mostrando, inclusive, ao contrário, que a testosterona muito baixa após um câncer de próstata piora a progressão do tumor. E até antes de começar a dar, né, Luiz? Quer dizer, fazer um rastreamento para ver se essa pessoa já... Porque, como você bem falou, a testosterona ela não cria, não faz um câncer, mas pode alimentar um câncer que esteja ali pequenininho e que a pessoa nem saiba, de próstata ou de mama, ou até no caso de mulher, né, que já é uma outra questão, mas câncer de útero. Então, antes de começar a dar, geralmente se faz exames para ver se tem algum câncer oculto, né, que a testosterona poderia alimentar, né, mas ela não cria câncer, como você falou bem. A nossa rotina em relação à próstata é pedir os hormônios, o PSA, o hemograma, como você falou, para ver as células sanguíneas, e o toque na próstata, que a gente faz antes de eventualmente dar, e depois, eu especificamente, eu faço o controle a cada 6 meses no consultório da reposição hormonal. Os microfones do Band News Informa estão abertos hoje para discutir andropausa com o urologista Luiz Otávio Torres e a endocrinologista Ruth Clapaus. A gente ouviu há pouco um relato de uma pessoa que passou por essa fase da vida, né, da andropausa, e ele disse que ele começou a apresentar os sinais, e um deles, ele percebeu que ele estava se lesionando muito, né, uma pessoa que pratica muito esporte. Doutor Luiz, que relação tem entre a andropausa e essas lesões mais constantes, né, entre quem pratica atividade física? O que acontece? A atividade física, você precisa de ter um padrão normal. A testosterona ela está relacionada à produção muscular e da medula óssea, tanto que a baixa acentuada pode levar a osteoporose e fratura óssea por baixa de testosterona, assim como uma diminuição da massa muscular. Então é por isso que os abusadores usam a testosterona, para forçar a massa muscular. Mas, de novo, se o homem tem esses sintomas, se ele tem problemas do trauma, como esse paciente que falou, e está tendo problema, está indicado. Agora também, de novo, gente, é de paciente para paciente. É por isso que é importante que o paciente vá ao urologista ou ao endocrinologista, porque cada paciente tem um tipo de sintoma, cada paciente se sente diferente, então a gente tem que avaliar caso a caso. São essas 3 esferas. Eventualmente era uma pessoa que fazia mais esporte, né? E aí percebeu mais nitidamente essa diminuição de rendimento. Mas às vezes uma pessoa sedentária não ia perceber dessa forma, ia ter mais queixa de libido, que é o mais comum, né? Ou uma pessoa com uma fragilidade emocional teria mais queixas depressivas. Então,
varia um pouco de acordo com o ponto de fragilidade de cada organismo, mas basicamente são queixas sexuais, musculares e psíquicas, né? Doutora, a pessoa que faz a reposição e faz uma reposição desmedida, toma realmente para efeitos aí de um halterofilista ou porque a pessoa, sei lá, é insegura e toma, acha que está fazendo bem, se ela para, existe porque vocês falaram que ela para a hora que você está tomando, o corpo para de produzir naturalmente ela, né? Ela volta depois ou não? Então, mesmo no excesso. Dependendo do tempo de uso, não, e da suscetibilidade individual também não. Eu nem chamaria isso de reposição, sabe? Eu diria que é um doping. Isso, na verdade, é um doping com o objetivo de ganhar massa muscular, etc., doses excessivas. Então, eu já vi gente que usa pouco tempo, usa um mês, aqueles ciclos e tal, e já tem reflexo. Quando para, inclusive, fica com sintomas de abstinência, né? Fica com uma depressão, com uma baixa energia e com diminuição da produção da testosterona, sim, e de espermatozoides também. Então, depende da dose, do tempo de uso e de fatores individuais. A pessoa pode ter um hipogonadismo em consequência de uso excessivo de testosterona. Não de reposição. Quando a gente repõe, a gente usa níveis fisiológicos, né? Aqui esses homens, normalmente, que têm um abuso assim, eles, em geral, muitos deles também fazem uso de outras drogas. Então, não é uma coisa só. Então, existe um déficit comportamental aí também, que deveria ser avaliado, só que esses caras conseguem, porque esses medicamentos precisam de receita, mas eles compram isso no submundo, eles usam testosterona de cavalo, numa dose que o normal é 700, 800, eu já vi paciente com quase 3.000 de testosterona. Então eles usam uma dose literalmente cavalar. Então, muitas das vezes, não é nem a testosterona humana que eles usam. E o homem que decide não fazer a reposição hormonal, ele vai sofrer nessa fase da andropausa? O que ele pode fazer para aliviar os sintomas? Olha, tem alguns que não podem, por exemplo, né? Decidir, eu não vejo muito uma pessoa não querer usar, porque é seguro se você usar com orientação médica, etc. Mas tem alguns que não podem. E aí você tem outras opções. Você pode usar medicamentos para o sistema nervoso, pode fazer exercício, pode usar medicamentos para ganho de massa muscular, alimentação adequada, mas a pessoa fica mais fragilizada realmente quando ela não pode repor, né? Infelizmente, tem algumas situações em que não é possível. Então, né, um câncer de próstata metastático, né, Luiz? Uma coisa assim mais abrangente. Aí já não seria o caso de dar testosterona. O homem pode estar até hipogonádico, mas ele não vai ser... acho que vai ser difícil alguém dar testosterona para esse homem. Ele vai ter os sintomas dele, mas tem uma doença de base também. Uma vez que o homem entra na andropausa, ele tem risco de desenvolver outras doenças, um risco maior? Então, hoje nós já temos vários estudos mostrando que a testosterona baixa pode causar uma série de problemas cardiológicos na próstata. Hoje existem trabalhos mostrando que aquele homem que tem uma testosterona baixa, a evolução do câncer é pior, tá? Então, se ele tem um câncer de próstata e tem a testosterona baixa, ele vai ter uma margem cirúrgica positiva maior, um comprometimento de linfonodos maior. De novo, ele tem que ter sintoma. Eu não posso dar testosterona preventivo para ele não ter um problema de próstata, por exemplo. Não sei se no futuro a gente até fará, mas hoje não tem indicação. Tem estudos mostrando também maior incidência de doenças cardiovasculares com a testosterona mais baixa e a própria osteoporose, né? Com o risco de fraturas também acontece quando a testosterona está mais baixa. Doutora, e a testosterona, ela é um medicamento que você pode então tomar para o resto da vida? Você tem várias formas. Geralmente a gente prefere não comprimidos no momento, né? Então tem injetável, tem gel, e a dose adequada para cada indivíduo, ela vai ser prescrita pelo médico e monitorizada pelos exames de sangue, pela clínica do paciente, né? E dessa forma será segura o resto da vida.
mas não é uma coisa que o paciente possa fazer sozinho. A gente usa mais no Brasil o gel e injetável muscular. Fora do Brasil, agora eles já lançaram um medicamento oral, que era bom, porque aqui no Brasil que tinha, ele podia dar problema de fígado e tudo mais. Então, nos Estados Unidos já tem reposição oral confiável, eles têm bucal, eles têm intradérmico, tá? Então eles têm várias outras opções, mas no Brasil aqui o que nós temos, o que a gente usa é o gel e injetáveis. Dá pra gente comparar a intensidade da andropausa com a da menopausa? Não, é aquilo que a gente já falou lá no começo, que o homem não para de produzir. Então, o sintoma da mulher na menopausa é muito maior, porque ela para de produzir o estrogênio. O homem não para de produzir a testosterona. Então, o sintoma é menos sentido que na mulher. É mais tranquilo, é mais... temos homens que têm a testosterona baixa e que não tem sintoma nenhum. Né? Então, bem mais insidioso, né? Então, a menopausa é mais incisiva. A menopausa ela é mais agressiva na mulher do que a baixa de testosterona com a idade no homem. Sim, é porque na menopausa, para você ter uma ideia, a produção de hormônio ela cai 20 vezes. Você tem um estradiol de 400 e vai para 20, né? E na andropausa, essa queda da testosterona vai acontecendo lentamente, ao redor dos anos, etc., né? Então, cai 10% num ano, depois, né, 10% no ano. Então, é muito mais insidioso e, portanto, os sintomas são mais sutis, até difíceis, às vezes, de serem percebidos. Enquanto que na menopausa, não, é bem evidente. Perfeito. Bom, quero agradecer demais a participação do secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Luiz Otávio Torres. Doutor, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Foi um prazer, pode contar sempre com a gente aqui. E também da doutora Ruth Clapaus, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora Ruth, obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, doutora. Obrigada, doutor Luiz. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente teve um intensivão sobre andropausa aqui com 2 médicos especialistas, explicaram os sintomas, os tratamentos, enfim, uma aula que a gente teve aqui e a gente ouviu no meio das nossas conversas o depoimento do Eduardo, que passou pela andropausa e faz reposição hormonal. E Camila, foi muito interessante de ouvir como ele teve ali um indicativo, depois um segundo indicativo de que tinha alguma mudança no corpo dele, ele já não estava mais se sentindo tão disposto, e é uma pessoa que pratica muita atividade física, então esses indicativos fizeram com que ele se olhasse mais e percebesse que, peraí, tem alguma coisa errada, vão me cuidar mais, né? E aí descobriu, portanto, que está passando mesmo pela andropausa. Como é importante esse olhar para si, né? Bruna, isso é tão... A gente fala muito disso, de se olhar, de se cuidar, de ser responsável, mas para você se cuidar, você precisa estar atento aos sinais. E a gente comentou bastante aqui no programa que é uma época onde normalmente existe, né, os homens, você reclamar, né, aquela análise clínica do cansaço, isso você acaba às vezes achando que é o dia a dia, né, eu falar, tá ficando velho, e ele ter percebido, ter se olhado e ter falado, não, tem alguma coisa que tá diferente do que era, é fundamental. Então toda vez que a gente se olhar, né, é importante que fique aqui para todo mundo se olhar um pouco mais, se perceber um pouco mais, porque às vezes ninguém precisa ficar o hipocondríaco ou desesperado, mas a gente sabendo que está nessa fase de idade, nesse período da vida, e percebe esses sintomas todos, é importante que vá dar uma checada, é importante que vá ver como que está, para você ter uma qualidade de vida melhor, e a gente se olhar, né, a gente se olhar e olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, para um companheiro, uma parceira de vida, alguém, um irmão, um familiar, você, poxa, em trocas de conversa, tentar levar isso de uma forma natural e aberta, para a gente poder ter saúde e buscar essas ferramentas que fazem com que isso seja bom para todo mundo, para a pessoa e para quem convive com ela. É isso aí, quem quiser ter uma melhor qualidade de vida com você, Camila Hirsch, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até a próxima semana. Se você quiser ouvir novamente essa edição, é só entrar no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas.
Tem também no Spotify e uma playlist lá no canal do YouTube da Band News FM. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.